Bom, gente, vamos começar então aqui a nossa primeira aula de geometria analítica. A gente vai ver algumas noções básicas aqui de plano cartesiano, né, que a gente vai precisar utilizar, né, na geometria analítica. E depois a gente vai ver a distância entre dois pontos, então, e ponto médio também de um segmento de reta, tá? Bom, noções que a gente precisa lembrar aqui do plano cartesiano, lembrar o que é o eixo das abscissas, né? Então, nosso eixo x é o eixo das abscissas. Nosso eixo y é o eixo das ordenadas. A origem dos sistemas de coordenadas, que é esse ponto 0, 0 aqui, né? É a junção do eixo y com o eixo x. A gente precisa também, a gente vai trabalhar com nossos pontos, com as coordenadas deles, a gente vai chamar de, para um ponto P, eu vou dizer que a coordenada x é a coordenada x de P, e a coordenada y vai ser a coordenada y de P. Então, se o meu ponto for o A, a gente vai ter o x do A e o y do A. Se o meu ponto for B, a gente vai ter o x do B e o y de B. E assim por diante, tá? Bom, depois aqui a gente tem alguns exemplos de alguns pontos representados no plano cartesiano, né? Então, por exemplo, aqui o ponto B, 6 e 5. Né? Ele está representado aqui no plano cartesiano. Então, ponto B é 6 e 5. A coordenada x do meu ponto B é o 6. Então, está aqui, né, o 6, a coordenada x, na abscissa. E a coordenada 5 do meu ponto B é a coordenada y de B, que é 5, então, a minha ordenada, certo? A gente tem que lembrar isso aí. Os quadrantes do sistema de coordenadas também aqui, né? Os quadrantes do nosso plano cartesiano. Primeiro quadrante sempre aqui, segundo aqui, terceiro aqui e o quarto aqui. Sempre sentido anti-horário, né, gente? Bom, tem algum exercício aqui para a gente dar uma praticada, para ver onde estão esses pontos no plano cartesiano, em qual dos quadrantes. Vocês façam aí. Agora começando então aqui a distância entre dois pontos, gente. Bom, vamos direto aqui para essas figuras. Deem uma olhada aqui. Ó. A gente tem o nosso ponto A representado aqui. Né? Então o A tem a coordenada x do A, que está aqui, né? E a coordenada y do A, que está aqui. A gente tem o outro ponto B, tem também as coordenadas x do B e a coordenada y do B. Agora imaginem esse ponto C aqui. Ó. Esse ponto C, ele ficando tendo a mesma coordenada x do B, vai ser a mesma x do C, e a mesma coordenada y do A vai ser a coordenada y do meu ponto C. Se a gente reparar aqui, ó, ele forma um triângulo retângulo, certo? Então, trazendo ele mais para o lado, representando aqui do lado, né? Deixei representado um pouco ampliado para a gente dar uma olhada. Essa parte em vermelho, então, essa parte é a nossa distância entre os dois pontos, né? Nosso ponto A e nosso ponto B. Extremidade da nossa distância, então, é o A e a outra extremidade é o B. Esse é o nosso segmento. Nosso segmento que é a distância entre os dois pontos, ponto A e B. Agora, olhem só. Aqui onde ficam os catetos, né? Que essa distância, essa em vermelho, ele vem a ser a nossa hipotenusa, certo? Aqui a gente tem os dois catetos do nosso triângulo retângulo. Essa distância aqui entre o ponto B e o ponto C, ela vai ser dada pela coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A. E essa distância deste outro cateto vai ser a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. Bom, se a gente tem uma figura que nos leva a lembrar de um triângulo retângulo, a gente pode associar aqui o teorema de Pitágoras nele, né? E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, nossa hipotenusa é a distância entre o A e B. Então, aqui, ó, d de AB ao quadrado, a hipotenusa. É igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? Então, aqui a gente tem um cateto, que é xb menos xa, tá aqui, elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é esse aqui, que é yb menos ya, e também está ao quadrado. Se a gente pegar essa potência, né, isolando o d de AB aqui, isolando a distância entre A e B, e passando essa potência para o outro lado, ela tem que aparecer na forma de raiz. Então está aqui a raiz de tudo isso que estava aqui do outro lado. Né? Então a distância entre o ponto A e o ponto B, ela vai ser dada por essa equação. Ela vai ser raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Xb, gente, é a coordenada x do ponto B. xa, a coordenada x do ponto A. Y de B é a coordenada y do B e y de A a coordenada y do A, certo? Então,
é só substituir aqui e fazer esses cálculos, tá? Que a gente já vai ter a distância entre os dois pontos. Vamos para um exemplo aqui rápido. A gente tem aqui, determine a distância entre os pontos A e B que tem essas coordenadas. Lembrando que é sempre primeiro x e depois y, né, gente? X, então, do A é o 3 e y do A é o 7. X do B é o 1 e y do B é o 4. Então, jogando na fórmula, né, na nossa equação aqui que está aqui em cima, né, reescrevi ela aqui embaixo para facilitar para nós. Substituindo, x do B é o 1, menos o x do A, que é o 3. Isso está elevado ao quadrado, mais o y do B, que é o 4, menos o y do A, que é o 7, também elevado ao quadrado. Agora, resolvendo dentro do parêntese primeiro, sempre resolve-se dentro do parêntese primeiro. 1 menos 3 dá menos 2, e isso está elevado ao quadrado. 4 menos 7 dá menos 3, também está elevado ao quadrado. E agora a gente resolve as potências, né? Então, agora chegou a hora de resolver as potências. Menos 2 ao quadrado dá 4, e menos 3 ao quadrado dá 9. 4 mais 9 dá 13, então raiz de 13 é a distância entre dois pontos. Não precisa fatorar isso aqui, não precisa jogar na calculadora e ver quanto é que vai dar isso aqui, vai dar um número decimal, não tem necessidade, tá? Se não der exata, se não der raiz exata, deixa assim. Se der raiz exata, bom, aí precisa extrair a raiz, certo? Ah, se deu 36, então é 6 o resultado. Se for 35, então deixa a raiz de 35, tá bem? Bom, aí já tem alguns exercícios aqui para vocês praticarem, tá, gente? Agora vamos falar então das coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. O que é o ponto médio de um segmento de reta? Bom, olha só. Se a gente tiver um segmento que tem extremidades A, com coordenadas x de A e y de A, e outra extremidade sendo o ponto B, que tem as coordenadas x do B e y de B, para a gente determinar a coordenada x deste ponto médio, a gente vai usar essa equação. Basta somar a coordenada x do ponto B mais a coordenada x do ponto A e dividir por 2. E tu já vai ter a coordenada x deste ponto médio. Para a coordenada y, a mesma coisa. Soma a coordenada y do B mais a y do A, divide por 2 e tu vai ter a coordenada y do teu ponto médio. Então, o nosso ponto médio ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Que vai ser o segmento, que vai ser o ponto médio do segmento entre os dois pontos A e B. Aqui a gente fez uma representaçãozinha, nosso plano cartesiano, aqui está o ponto A, que é uma das extremidades desse segmento, aqui o ponto B, que é a outra extremidade, esse em azul é o segmento, né, que tem essas duas extremidades, e o ponto médio é exatamente o meio, né, por isso é ponto médio, é o meio desse segmento, dividido ao meio. Só que as coordenadas dele vão ser uma coordenada x do ponto médio, né, poderia ter escrito aqui x do M, e aqui a coordenada y do ponto médio, também poderia ter colocado y do M, né, y do ponto médio. E a gente encontra as coordenadas desse ponto médio através dessas duas equações que a gente mostrou aqui em cima, certo? Vamos para um exemplo prático aqui, para a gente ver como é que funciona. É bem simplesinho mesmo assim, tá, gente? Então, determine M, ponto médio de AB, nos seguintes casos. A gente tem um ponto A aqui, que é 13 menos 2, e um ponto B, que é menos 1 e 6. Então, basta somar as duas coordenadas x dos dois pontos, foi o que eu fiz aqui, ó, 3 mais o menos 1, então, coordenada x do A mais a coordenada x do B, tanto faz ser do A mais o do B, ou do B menos o A, é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, né, é comutativo. Tá? Isso aí dividido por 2. Então, 3 mais o menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, essa é a coordenada x do ponto médio. Para a coordenada y, então, soma as duas coordenadas y do ponto A e B. Então, eu vou somar o menos 2 mais o menos 6, está aqui, ó, vai dar menos 8, o menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então, meu ponto médio tem essas coordenadas aqui, 1 e menos 4. Tá, gente? E a gente faz sempre assim, soma as duas coordenadas, tanto a x quanto a y, e aí vocês vão encontrar as coordenadas do ponto médio. Bom, gente, ficam aqui alguns exercícios, então, exercício 3, com as letras A, B, C e D, e o exercício 4 também, além dos outros exercícios que tem ali antes, né, de distância entre dois pontos, e também aquele para a gente identificar em qual quadrante está os pontos dados. Aqui tem o gabarito, vocês podem conferir aqui, tentem fazer, né, ver se vocês encontram a resposta. Se não chegarem nessa resposta, então, bom, aí vocês podem
entrar em contato comigo também, que eu procuro ajudar vocês. Tá bem, gente? Bom, por hoje era isso. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.